confirmado para o Ministério de Cooperador de Jovens e participei da minha primeira reunião de ministério. Comecei a ouvir coisas que confrontavam diretamente com tudo que era ensinado ao povo. Parecia outra igreja. Conselhos como: cooperador de jovens não tem que levantar com palavra em culto oficial. Se você não sabe pregar Isaías, pregue Salmo 23. Era um dito. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Eu trouxe aqui para vocês a carta de renúncia de um cooperador da congregação cristã no Brasil. Esse áudio aqui é um trecho da renúncia que ele fez por áudio e por escrito. Eu trouxe aqui o resumo para vocês. E logo em seguida eu vou colocar novamente esse áudio, que é bombástico, que infelizmente isso acontece dentro da congregação cristã no Brasil. Primeiramente, vamos lá. O nome desse cooperador que entregou o ministério eu vou revelar no final desse vídeo, tá? Inclusive, ele decidiu renunciar juntamente com a sua família e desejava expor a verdade por trás dos bastidores do ministério. Então, muita coisa ali ele tinha que falar e com certeza ainda vai continuar falando, né? Esse cooperador mencionou que os verdadeiros motivos da sua renúncia não são divulgados na carta oficial de renúncia, porque ele sabe que a congregação o criticaria e o julgaria. Porque, na verdade, o ministério eles não expõe os reais motivos para a Irmandade, o porquê que o tal cooperador está entregando o seu ministério. E isso, infelizmente, acaba deixando um ponto de interrogação na cabeça de muitos ali dentro da congregação. Então ele achou por bem fazer a carta e isso foi louvável e digno dele. Tá? Ele esclareceu que a sua partida não está relacionada a problemas conjugais ou pecados sexuais, que são frequentemente presumidos como motivos comuns para alguém deixar a congregação cristã no Brasil. O cooperador descreveu seu envolvimento inicial na congregação cristã, enfatizando os ensinamentos que o fizeram acreditar que apenas essa denominação representava a graça de Deus e que as outras denominações eram consideradas inferiores. Isso aqui é o que o ministério ensina para os seus frequentadores, é que a congregação cristã no Brasil, ela é a graça de Deus, que Deus revelou para Luiz Franciscon e que todos aqueles que pertencem à congregação cristã no Brasil, eles vão ir para o céu e os demais vão todos queimar no inferno. Ele ressaltou a crença de que estudar a Bíblia era desnecessário para os membros da congregação cristã no Brasil, porque o ministério afirmava receber revelações diretas de Deus durante os cultos. Esse cooperador mencionou que sua perspectiva começou a mudar quando percebeu discrepâncias entre os ensinamentos em diferentes localidades e as regras dirigidas impostas aos membros em relação à aparência e ao comportamento. Um exemplo clássico aqui em São Paulo é na Água Rasa, por exemplo, e na congregação do Jardim Paulista, onde vocês veem as mulheres com joias, enfim, com roupas decotadas, salto alto, enfim. E aqui nos bairros você vê uma coisa totalmente ao inverso, uma cobrança excessiva por não utilização desses mesmos utensílios. Uma doutrinação à santidade, sendo que lá na congregação da Água Rasa não tem esses tipos de pregações. A maioria lá das pregações são benções para aquele povo. Então ele expressou a dúvida sobre a doutrina da predestinação e a ideia de que apenas uma pequena fração de pessoas seria salva, que é a doutrina da congregação cristã no Brasil e a doutrina arminianista e calvinista também. O cooperador afirmou que durante a pandemia de Covid-19 e a mudança para os cultos online, ele observou diferenças significativas no estilo de pregação e nas mensagens, o que levantou mais dúvidas. Ele mencionou o incidente em que encorajou
uma família a ler a Bíblia juntos, o que resultou em repreensão de outros membros do ministério, demonstrando a oposição ao estudo das Escrituras dentro da congregação cristã no Brasil. A congregação, os líderes da congregação, eles não querem que as pessoas estudem a Bíblia. Por quê? Porque eles sabem que uma vez que aquelas pessoas estudarem a Bíblia, elas vão sim desbloquear a sua mente e elas vão entender que o que se prega na congregação é pura ilusão e heresia. Isso é fato, tá? Então, o cooperador listou vários motivos que iam contra sua compreensão da graça de Deus e dos ensinamentos que ele vinha promovendo, incluindo o desestímulo ao estudo da Bíblia, a imposição de regras sobre aparência e ao comportamento contraditório dos membros do ministério. Ele expressou seu desejo de continuar congregando com outras pessoas que buscam estudar a Bíblia, adorar a Deus e promover um entendimento mais profundo de Jesus Cristo, sem estar afiliado a nenhuma denominação específica, ou seja, ser livre. O cooperador enfatizou a importância de glorificar o nome de Deus e desejou benção aos ouvintes. Tá? O nome desse cooperador que eu vou colocar aqui para vocês é Marcos Valério dos Santos Araújo, cooperador de jovens. Tá? Ele atendia na congregação de Afonso Pena, em Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho, Rondônia. Tá? Então um grande abraço a esse querido irmão que tomou a posição aí de simplesmente largar, abandonar essa heresia que é a congregação que está no Brasil. Vamos ouvir o trecho do áudio onde, para mim, foi o mais bombástico, né? Porque eu tinha ouvido isso quando eu estava na congregação. Quando eu atendia as reuniões familiares, um porteiro me deu um abraço um dia e falou comigo: irmão Michel, você não precisa pregar com tanta virtude assim. Toma cuidado com o tempo que você está pregando para os enfermos. Pregue apenas 2, 3 minutos para o enfermo, para não cansar o enfermo, sendo que o enfermo estava deitado. Ele pediu para eu pregar 2, 3 minutos. Né? Teve uma outra situação que nós estávamos ali conversando. Num dado momento, o cooperador oficial falou com o cooperador de jovens: irmão fulano, todas as vezes que você não tiver uma revelação, uma visão, pregue Mateus, Marcos, Lucas, que sempre vai sair alguma coisa dali. Algum ensinamento, alguma coisa assim. Entende? Mas procure terminar o culto dentro do horário. É mais ou menos a regra, né? Aqui o áudio aqui, vamos lá. Olha só. Olha só. Quando fui confirmado para o Ministério de Cooperador de Jovens e participei da minha primeira reunião de ministério, comecei a ouvir coisas que confrontavam diretamente com tudo que era ensinado ao povo. Olha só. Parecia outra igreja. Conselhos como: cooperador de jovens não tem que levantar com palavra em culto oficial. Se você... Cooperador de jovens não tem que levantar com palavra no culto oficial. Ou seja, a congregação, o próprio ministério passando por cima de uma regra que eles, lá em 64, eles colocaram dentro do estatuto, falando que na congregação não existe uma hierarquia. Mas aqui ele está deixando muito claro que existe uma hierarquia. Cooperador de jovens, você tem que ficar calado. Inclusive, durante muitos anos, cooperador de jovens é mal visto. O nome dele não aparece no relatório, por exemplo. Certo? E quando ele vai fazer uma visita em outra congregação, normalmente não se oferece palavra para cooperador de jovens. Então eles são bem excluídos e afastados mesmo. Mas ouçam esse último trecho aqui, olha só. Vamos lá. Você não sabe pregar Isaías, pregue Salmo 23. Era um dito pelos anciãos. Se você não sabe pregar Isaías, pregue Salmo 23. Vamos ouvir de novo aqui, ó. Quando fui confirmado para o Ministério de Cooperador de Jovens e participei da minha primeira reunião de ministério, comecei a ouvir coisas que confrontavam diretamente com tudo que era ensinado ao povo. Parecia outra igreja. Conselhos como: cooperador de jovens não tem que levantar com palavra em culto oficial. Se você não sabe pregar Isaías, pregue Salmo 23. Era um dito pelos anciãos.
era dito pelos anciães. Está aqui. Então é esse o áudio. Para mim é uma bomba, mais uma vez, colocar isso ao vivo, porque teve recentemente um cooperador que veio a público numa live e ele deixou claro que o que ele pregava ali em cima do púlpito era pura invenção. E ele explicou como é que se fazia essas invencionices, né? Infelizmente, mais uma vez, com tristeza que a gente tem que passar essas informações para vocês, mostrando, esclarecendo para vocês que estão na congregação, que estão no Brasil, que vocês estão sendo enganados por um falso evangelho, por falsos ensinamentos que está dentro dessa denominação religiosa. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative também o sininho das notificações e deixe também aqui o seu comentário sobre esse vídeo. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.